Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma aula da EBAC. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Nós já vimos duas parábolas, a parábola do administrador infiel, a parábola das bodas, e agora nós estamos com a parábola de hoje, que será o amigo inoportuno, a parábola que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, de 5 a 8. E no Evangelho de Lucas nós encontramos então, no versículo 5, que diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e se este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responderá lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver de necessidade. Né? Esta é a parábola do amigo inoportuno, parábola que Jesus conta durante ali um certo período. E é interessante agora nós analisarmos o que motivou Jesus Cristo a contar essa parábola. Né? A grande verdade está no capítulo 1 do versículo 11. Né? O próprio capítulo 1 do versículo 11 nos mostra o que motivou a parábola do amigo inoportuno. O capítulo 11:1 diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E aí nós temos algo fantástico, né? Nós temos a famosa oração do Pai Nosso. Né? Nós temos a famosa oração do Pai Nosso, e logo mais, passando um pouco mais, você vai ter Jesus incitando o povo a orar, que é justamente aquele batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi e dar-se-vos-á. E justamente no meio entre a oração do Pai Nosso e Jesus excitando o povo a orar, você tem a parábola do amigo inoportuno. É meio que como se os discípulos observassem Jesus, não diz o dia, mas de certa feita Jesus estava orando e seus discípulos ali, um dos discípulos observando Jesus a orar, ele meio que chega em Jesus e fala: Olha, eu não queria falar nada não, tá? Mas ó, João ensinou, né, os seus discípulos a orar. O senhor não poderia ensinar a gente a orar? E aí Jesus então, ele se dirige aos discípulos e dá uma forma, um modelo de oração. E o que é interessante, não só na questão do Pai Nosso, mas se tratando basicamente da parábola do amigo inoportuno, é que existem 3 personagens principais nessa parábola do amigo inoportuno, e nós iremos analisar então um pouco das características da parábola. Muitos comentaristas dizem que Jesus fez essa parábola num tom mais humorístico, em algo muito mais descontraído, e é por isso que não tem tanta coisa sobre essa parábola também. Mas nós vamos analisar os 3 personagens fundamentais, importantes dessa parábola, começando pelo amigo visitante. Esse viajava no caminho à noite. Isso era muito comum no Israel antigo, que as caravanas viajavam em grupo, ou se não conseguisse viajar em grupo, de preferência viajasse à noite, principalmente para escapar do calor do dia do deserto. Então ele se dirige à casa de um amigo, onde ele sabia que ele seria servido, onde ele teria abrigo e comida. Né? As viagens eram extremamente comuns, inclusive no tempo de Jesus, né? As pessoas prudentes que viajavam à noite, se você lembrar, Jesus e Maria, no fato do nascimento de Jesus, também viajaram à noite. Eles chegam à noite na cidade, não havia como Jesus ser hospedado, e ele nasce então ali
na estrebaria, na manjedoura, para você ver como era algo até extremamente comum. Após muitas horas de viagem, então esse amigo ele chega na casa por volta da meia-noite, né, muito cansado, com os pés doendo. Pense você, é uma viagem longa, ele chega com os pés doendo, e o seu amigo, ao ouvi-lo bater na porta, reconhece sua voz e abre a ele então a residência, abre para que ele entre, né? Ele recebe então o viajante cansado e oferece então a costumeira hospitalidade oriental. E aí nós vamos falar um pouco da lei da hospitalidade, que era sagrada para o judeu, né? O judeu ele tinha que abrigar um amigo em viagem, ele não podia se recusar a abrigar um amigo em viagem, porque isso para o judeu era má sorte, tanto para a família dele, quanto para a vila em que ele chegasse. Irmãos, nós precisamos lembrar que não tinha o Ibis Hotel, não tinha nenhum tipo de hotelaria naquela época, né? Não tinha nenhuma estrutura, as cidades eram pequenas, não eram umas cidades que tinham estruturas para receber viajantes. A grande verdade é que dependia muito da hospitalidade de conhecidos. E esse amigo chega, ele sabe que aquilo, se ele não atende este amigo que chegou de viagem, ele está numa situação delicada. Até a cidade, se souber que ele não atendeu o amigo na sua solicitação, ele poderia ser marginalizado na cidade, ter diversos problemas, diversos prejuízos sociais por conta de não cumprir uma lei de hospitalidade. Era algo muito importante para o judeu. O homem, então, dentro da casa, sabia disso e não desejava envergonhar nem a si mesmo, sua família, nem sua vila, de modo que ele rapidamente se levanta e vai, então, atender o seu amigo. E aqui entra o segundo personagem dessa parábola que Jesus conta, que é o próprio que leva o nome, o amigo inoportuno, né? Ele, a ver a hora avançada que o viajante chegou, o seu amigo, né, ele percebeu um problema. No fim do dia, após todos da casa já terem se alimentados, todos já estavam recolhidos, não havia mais pão, né? E agora todos já estavam descansados. Na realidade, na manhã seguinte, né, conforme o costume do jejum do judeu, né, na manhã seguinte eles assariam mais pão para o consumo de mais um dia. O problema era a falta de pão para o visitante, e era uma censura insuportável para ele aguentar, né? Apesar de ser tão tarde, o chefe da família foi à casa de seu amigo, né, que morava perto, para lhe pedir emprestado 3 pães, que seriam suficientes para a refeição de um hóspede. Os pães não eram pães grandes, eram pães pequenos, do tamanho de uma mão, mais ou menos, e era isso que ele vai pedir, então, para o terceiro personagem desta parábola, que é o amigo importunado, né? Você tem o viajante, o amigo inoportuno e o amigo importunado. Os 3 se chamam de amigos, né? Naturalmente, o hospedeiro estava perfeitamente ciente do problema que o seu pedido causaria. Ele sabia que ele ia importunar uma pessoa num horário totalmente impróprio. Mesmo assim, ele vai lá e pede, sabendo que era a única maneira de conseguir pão para oferecer ao seu amigo cansado e faminto. Não havia outra maneira. Ele não tinha como recorrer a um mercado, recorrer a uma padaria, não havia essa possibilidade. Então ele recorre a um vizinho, a um amigo dele, né? E ele pede então para emprestar esse pão a este vizinho, cujos próprios suprimentos dele haviam se esgotado. Então ele recorre ao vizinho, que era algo comum em Israel também. Olha, veja você, não era algo estranho ao costume israelita, pedir algo emprestado ao vizinho. Não só o israelita, né? O brasileiro também tem isso. Quem nunca pediu algo emprestado? O problema é devolver, né? Geralmente a gente não empresta, a gente dá porque é capaz de não devolver. Mas o israelita não tinha problema com isso. E aí, quando pela manhã ele fizesse o pão, estivesse assado, ele com certeza iria devolver ao amigo, que não era um mau negócio. Me dá 3 pães agora, já não tão bem assados, mas amanhã eu te devolvo 3 quentinhos. Era
negócio muito bom. O problema, irmãos, é que não era a quantidade. O problema era o horário. E aqui nós temos uma coisa interessante. Eu separei essa foto para os irmãos verem como eram as casas, as vilas, né, judaicas antigas. E se você perceber aqui na foto, eram muito coladas as casas. Então, se um gato miasse na casa de um, o outro pensava que era dentro da casa dele. Não era um grande problema isso. Além disso, o outro problema, está nessa outra foto, é justamente como eram as casas judaicas antigas. Elas eram de apenas um cômodo só. A cozinha, o quarto, era no mesmo lugar. Então, não havia, né, o vizinho que dormia, quando foi acordado por seu amigo, por sua vez, que foi despertado pelo viajante, né, uma sequência, um desperta o outro, ele não fica contente com isso. Ele, por ser perturbado, tão tarde da noite, ele respondeu ao pedido por pão com uma recusa educada, né? Porém, definitiva. Olha, amigo, eu já estou deitado, meus filhos já estão dormindo, não dá, né? Sua esposa e os filhos dormiam tranquilamente, e qualquer movimento estranho dentro de uma casa de um único cômodo, com certeza iria acordar a todos e até assustar as crianças, vamos dizer assim. Era melhor, então, que alguém ficasse sem comer até tarde da noite, ou esperar a manhã seguinte, do que a família inteira ser perturbada à meia-noite. Entretanto, né, por causa da súplica do seu amigo, que batia na porta e não aceitava um não como resposta, e novamente eu lembro aos irmãos da foto que nós mostramos, das casas estando muito juntas, ele já estava passando por uma saia justa, porque logo os vizinhos já falaram: meu amigo, dá logo esses pães, pelo amor de Deus, a gente quer dormir, né? Nós que moramos em prédios, em condomínio, você sabe, né? Qualquer barulho a mais, passado das 10 horas, você já recebe uma ligação do porteiro e fala: ó, abaixa o volume aí, meu amigo, porque você está incomodando as outras pessoas. Imagine nessas casas que eram extremamente coladas e um cômodo só. Então, o que ele faz? Ele suplicava na porta e não aceitava o não como resposta, então ele fechou os ouvidos à recusa e continuou a bater e pedir. O amigo que acordou com seus pedidos, então, agora ele percebe que o método adotado para resolver o problema era dar justamente aquilo que ele queria. Era melhor dar logo esses pães para esse homem, para que ele pudesse ir embora. Por isso ele sai, ele vai até o amigo, e não havia mais como dormir com aquele tumulto, por isso era melhor ele arrastar as coisas mesmo em casa, pedir desculpa para o pessoal que está dormindo e falar: toma, pega logo esses pães e suma. E Jesus, então, ele passa essa ideia desse amigo inoportuno. E quais são os ensinamentos que esta parábola quer nos passar, né? O primeiro deles, eu gostaria de usar o termo, olha que coisa interessante, esse termo grego, anaideia, né? É um termo que só aparece aqui na Bíblia inteira, tá? Ele só aparece nessa parábola e em Lucas. E é um termo em grego que, traduzido por importunação, quer dizer também imprudência, mas a melhor tradução para ele seria ausência de vergonha, ou seria sem vergonha, né? Sabe aquela pessoa que fala: nossa, esse é um sem vergonha mesmo. É justamente isso. O termo grego, Jesus usa esse termo para dizer que o homem foi um sem vergonha de não ter o pão em casa e ir lá perturbar o amigo. Ele não tem vergonha nenhum, problema nenhum com isso. Ele foi até ele conseguir esse pão. Então, ele era um sem vergonha. Esse é o termo hebraico, né? Pode se referir ao homem que estava batendo a porta, que não teve vergonha de acordar o seu amigo e o pobre coitado dentro da casa, né? A palavra insistência, ela é a palavra-chave na conclusão dessa parábola, né? Ela retrata a atitude de um homem que se vê obrigado a mostrar hospitalidade. Ele é obrigado, ele não tem opção, né? Em todo o Novo Testamento, a palavra, né, ela corre apenas aqui, e aí ela fica como o sem vergonha, né? O que é interessante de notarmos, o ensinamento que Jesus quer passar principal é o poder da oração. E a base para esse poder da oração é algo que nós, às vezes, nós não entendemos muito bem. A parábola, como eu disse, ela está entre o Pai Nosso
E o pedi, dar-se-vos-á. Ela se encaixa no meio como um conectivo entre essas duas partes desse parágrafo, vamos dizer assim. Mas Jesus já vem desde o Pai Nosso dizendo ao povo, aos seus discípulos, como é importante a oração. Jesus está, na realidade, dizendo aos discípulos que a oração ela é fundamental para a vida do cristão, para a vida daquele que quer ter uma intimidade com Deus. A oração ela é o veículo, ela é o canal, o único canal em que você pode conversar com Deus e ser respondido por Deus. Outra coisa que essa parábola nos ensina, e aqui é fundamental não apenas orar, mas que Deus responde às nossas orações, pois somos seus filhos. E a base para isso é justamente a filiação, o Pai Nosso. Não uma amizade, nós não temos uma amizade com Deus, nós temos sim filiação. Nós somos filhos de Deus, porém Jesus ele usa a amizade para ilustrar a persistência na oração. Jesus começa com um simples trato, né? Um pai, né? E é interessante, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso. O Pai Nosso, voltando à questão do Pai Nosso, é que Jesus ele usa um trato muito pessoal com Deus. Ele usa o termo hebraico Abba, quando ele se refere a Deus. E era justamente um termo hebraico utilizado entre humanos, entre eu e meu pai, você e o seu pai, entre família. Jesus ele usa esse termo na oração para se referir a Deus. Inclusive é uma das acusações que os judeus fazem a Jesus antes de o crucificá-lo, de que ele se colocava como filho de Deus, mas como filho de Deus mesmo. E Jesus ele ensina a oração aos seus discípulos, o Pai Nosso, com o termo Abba. E isso vai, como uma criança, né, se dirige ao Pai. Os judeus, em suas orações, eles empregavam outro termo, o termo Abinu, que significa nosso Pai. Tem diferença? Tem, porque o judeu ele colocava nosso Pai e acrescia o nosso Pai no céu, demonstrando a distância que existia entre o homem e Deus. Nosso Pai no céu. Jesus ele inverte isso, ele ensina os seus seguidores a pensarem em Deus como sendo o Pai deles. E isso está muito claro quando você lê Romanos 8,15, Gálatas 4,6. Ele demonstra muito essa proximidade entre o homem e Deus. E é interessante também que, quando nós falamos que Deus responde às nossas orações, é que se um vizinho cansado e egoísta, né, rabugento, até porque era uma resposta natural de quem é acordado de madrugada, né? Certa feita eu recebi uma ligação de uma certa empresa, era um telemarketing, e era perto da 1h da manhã, eu estava dormindo, o telefone tocou, nossa, você acorda no coração desesperado. Geralmente o telefone quando troca de madrugada, não é porque você ganhou alguma coisa, é porque alguma coisa ruim aconteceu. E eu acordei assustado, rapidamente eu atendi o telefone e a pessoa me ofereceu um pacote de internet. Eu fiquei revoltado. Falei, e não era um robô, era uma pessoa mesmo. Eu falei, meu amigo, é 1h da manhã. E você me perturba perguntando se eu quero mais internet no meu celular. Você está de brincadeira. Agora imagine você, era uma resposta muito comum, aquele homem estava dormindo com a família. Não era algo muito difícil naquela época, os filhos dormirem com os pais. O judeu colocava uma manta, um tapete grosso, onde toda a família dormia. Então ele está dormindo ali com os filhos e de repente alguém esmurra a porta e o assusta. Qual é a resposta humana para isso, senão uma pessoa rabugenta, né? Uma pessoa revoltada com essa situação, né? Então o que Jesus está dizendo aqui? Jesus não está dizendo que Deus é rabugento, que Deus é revoltado, que Deus... Não é isso, né? Ele está dizendo que se um vizinho cansado, egoísta, acabar suprindo as necessidades de um amigo inoportuno, quanto mais nosso Pai celestial, amoroso, nos suprirá nas nossas necessidades como filho. Então Deus responde às nossas orações. E isso é extremamente importante.
outra coisa também, já caminhando para a conclusão, voltar um pouquinho ainda, é que Jesus, ele ensina que nós podemos procurar a Deus em oração, sabendo que Ele vai nos atender. No versículo 8 e 9, ele diz: digo-vos que se não se levantar por seu amigo, o fará por causa da importunação e lhe dará. Por isso vos digo, pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, que é a parte de baixo que nós estávamos falando. Se o vizinho acordar à meia-noite e se levanta para emprestar os pães ao amigo, mais fará o Deus Pai, respondendo às orações de seu filho, que procuram por suas necessidades. E aqui, irmãos, nós entrando já para a questão da conclusão, nós temos uma coisa muito séria, né? Uma coisa muito importante, irmãos, é não procurar a Deus só quando surgem emergências no meio da noite. É uma coisa muito triste, irmãos, mas muitas vezes nós escutamos pessoas que dizem assim: eu usei todos os meus recursos, eu já fiz tudo que eu podia, olha, agora está na mão de Deus. Parece que Deus é o último da fila dos recursos. Eu não estou dizendo que você não deve buscar esses recursos, que você não deve buscar esse socorro, né? Porque Deus deixou, né, tanta tecnologia, ciência, remédios e tantas outras coisas para auxiliar o homem. Mas Deus tem que ser o primeiro a ser procurado. Nós temos um grande problema com isso. Muitas vezes nós buscamos a Deus como a última opção. Outra coisa, irmãos, é que Jesus ele expõe o propósito central da parábola. Jesus não diz que se orarmos sempre obteremos aquilo que pedimos. Afinal de contas, não é uma resposta tão específica quanto sim. Está dizendo que a verdadeira oração não deixa de ser ouvida nem atendida, e sempre respondida da maneira que Deus considerar melhor. Então, quando Jesus expõe o propósito central da sua parábola, que é a questão de você pedir e eu digo insistir na sua oração, é a questão de você dar valor para aquilo que você está querendo, não de colocar Deus na parede. Infelizmente, nós vemos num contexto que você precisa determinar, você precisa colocar Deus na parede, e isso tem pegado muito mal, né? Infelizmente, nós vemos denominações que exploram esse pedir, essa insistência, mas geralmente elas não têm uma base bíblica, né? Certa feita eu estava em uma reunião de oração e um jovem se aproximou de mim e nós tínhamos ali a cadeira da bênção, né, que a gente coloca para a pessoa sentar e orar. E naquele momento ele sentou e eu perguntei qual é a oração que você quer que a gente faça. Ele falou assim: eu quero que minha namorada não esteja grávida. Eu falei: mas peraí, com calma agora nesse momento, muita calma nesse momento. Eu não entendi o que você quer. Ele falou: não, eu quero que ela não esteja grávida. Eu falei: mas como assim? Ele falou: não, é que eu não gosto dela e eu não quero que ela esteja grávida. Eu falei: peraí, você está pedindo para me orar para que Deus impeça que ela esteja grávida, tipo um aborto espiritual? Ele olha: acho que é isso. Não preciso dizer que eu não orei, né, meu irmão? Então, assim, são coisas que não adianta você insistir. A Bíblia também diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, não é só a questão, quando a Bíblia diz nós insistimos, veja uma coisa interessante, nós estamos em uma semana que nós estamos orando pelos nossos irmãos que foram acometidos pelo Covid. Nós oramos de manhã, nós oramos de noite, nós oramos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e é a mesma oração. Isso é pedir, pedir e dar-se-vos-á. Isso é mostrar que é importante para nós. A questão do pedir e pedir, do amigo inoportuno, que ele bate na porta e ele pede, ele está demonstrando que nós devemos insistir, mas insistir com sabedoria. Não como um filho que faz birra. Não é isso que ele está dizendo. Mas um filho que demonstra ao pai a importância daquilo que ele está pedindo e o quanto ele deseja aquilo. Ou então nós fazemos orações tão... Deus sabe o que eu quero. Deus está aí, se o Senhor quiser dar. Eu sei que eu não sou merecedor, mas se o Senhor quiser... Não é isso que Deus quer. Deus não quer esse espírito de derrota. Né? O que Jesus está dizendo é que Deus tem tanto desejo de te dar quanto você de receber. Mas há uma extrema necessidade de demonstrar
sim, o seu interesse por isso. E é isto que essa parábola traz em sua questão central. Outra questão é que Deus, o Pai, não é como esse vizinho. E aqui entra outra coisa. Muitas pessoas dizem assim, mas eu não quero incomodar a Deus. Irmão, Deus ele não dorme, então Deus estava acordado naquela hora da meia-noite, não tem um horário para Deus estar acordado, então Deus não dorme, Deus não se incomoda e Deus sabe de tudo. Muitas vezes nós temos essa questão modéstia de olhar e falar assim, mas eu não quero perturbar a Deus, né? Eu não quero. A Bíblia diz em Tiago 1:5 que Deus dá liberalmente, quer dizer, Deus tem muito mais para dar do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E muitas vezes nós somos muito, eu já orei. Quantas vezes você orou, meu irmão? Eu orei, irmão. Orei uma vez cá, uma vez lá, e não é isso, é a questão da constância, é a questão de você ter um relacionamento com Deus, de você ter uma vida em oração. É isso que essa parábola ela traz para nós. Deus, o Pai, não é como esse vizinho, pois nunca dorme, nunca fica impaciente, nem irritado, é sempre generoso e tem o prazer de suprir as necessidades de seu filho. O amigo à porta teve que continuar batendo a fim de conseguir o que desejava. Mas Deus responde prontamente quando seus filhos clamam. O argumento é claro: se no final das contas o homem batendo a porta foi compensado por sua persistência, a perseverança na oração traz ainda mais bênçãos quando oramos a um Pai celestial que nos ama. Afinal, somos seus filhos que vivem na casa dele. E isso é extremamente importante. Eu separei esse versículo justamente pela semana que nós estamos passando, que diz assim: e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Veja que ele usa a palavra súplica. A súplica também está ligada à persistência. Persistência com força. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Esse é o poder da oração. A verdadeira oração é a oração que nós fazemos com princípios bíblicos, com direitos justos, com coração contrito, sabendo que nós temos um Pai que responde. E por isso mesmo nós oramos no nome de Jesus. E todo aquele que bate, recebe. O que busca, encontra. Isto é uma promessa de Jesus. E foi por isso mesmo que Jesus, então, ele deu a parábola do amigo inoportuno. Porque para o amigo era inoportuno, mas para Deus a sua oração nunca será inoportuna. E sempre oportuna, porque a própria palavra de Deus diz: orai em tempo e fora de tempo. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração e que você possa entender que você tem uma arma poderosa à sua disposição, e é a oração. E é por isso mesmo que eu te convido a orar nesse momento. Pai, nós te agradecemos por esta aula, por esta palavra que fala tão poderosamente do poder da oração. Eu peço a Ti agora, Pai, uma bênção especial sobre a vida de cada irmão que está assistindo essa aula, que ele possa se sentir, Pai, com acesso à sala do trono. Que ele possa, Pai, levar a Ti as petições, aquilo que está no coração, e que ele possa experimentar, Pai, a Tua resposta, mesmo que seja um não. Nós cremos na Tua vontade e sabemos que Tu és um Deus que responde aos Teus filhos. Nós pedimos essas coisas, Pai, crendo, porque nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.